Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o conteúdo que a gente vai abordar é parada cardiorrespiratória, RCP, conhecido como RCP, né? Antes de iniciar a aula, eu gostaria que vocês assistissem atentamente a dois vídeos, né? E depois nós daremos prosseguimento a essa nossa aula, ok? Oi, Simone, tudo bem? Voo é por volta de umas 11 horas, mais ou menos. Sempre a mesma coisa. Eu acabei levando susto, porque a gente não espera, né? Nesse momento a gente acaba ficando nervoso, meio que não sabe o que fazer, acaba pedindo ajuda. Tive uma avó que ela sofreu um ataque cardíaco, né? Fulminante, ela acabou falecendo. Primeira vez que aconteceu comigo, eu nem consegui reagir. Se assustar e não saber o que fazer, o único remédio para combater esse mal que você testemunhou aqui agora há pouco é educação continuada, é informação. Da mesma forma que se fazem campanhas contra incêndio, campanhas contra a prevenção de acidentes, uso de cinto de segurança e etc., as manobras de suporte básico de vida são parte da educação, da cultura geral que deve ser disseminada para o público leigo. Procurei pulso carotídeo, não achei, porque ele é um pouco obeso. Procurei pulso radial e estava com o pulso cheio. Fui para carotídeo de novo, tinha pulso. Então eu virei ele de lado, porque eu achei que fosse mais uma convulsão do que uma parada cardiorrespiratória. Já deve ser, sei lá, a terceira vez que eu vejo um paciente passando mal, assim. As 3 vezes que já aconteceram, eu fiquei sozinha, sem ajuda, porque as pessoas não sabiam lidar com a situação. Tentei segurar a mão dele. Eu pensei até que fosse pegando pressão. Quando eu vi, ele arriou com tudo no chão. Eu vi todo mundo lá, ninguém veio, né? Só de repente apareceu umas 2, 3 pessoas e eu... Fui chamar o socorro de imediato, que tem mais pessoas habilitadas a esse tipo de socorro, e ia tentar isolar a área, para que ele pudesse respirar adequadamente. Tá bom, gente, isso aqui é uma simulação, tá? Nós somos da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Ele não está parado, mas a gente está vendo como é que se comporta diante de uma parada cardíaca. A ideia é não ficar procurando batimentos. A gente vai encostar do lado da vítima, assim, e perguntar: senhor, o senhor tá bem? O senhor tá bem? Porque não podemos confiar em pesquisar pulso, checar se tem batimento, checar se está respirando, se a vítima não está respondendo. Enquanto essa ajuda chega, automaticamente se começa a posicionar a vítima no chão com a via aérea aberta e começar a compressão torácica, compressões rápidas, fortes e profundas. Eu uso o meu tórax para fazer pressão em cima dele. Isso, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Constante o tempo todo, nem que seja alternando com o socorrista, para que o coração seja comprimido e que o cérebro receba oxigênio até a chegada de um desfibrilador externo. Muito obrigado, você fez uma ótima ressuscitação. Obrigado. Nosso paciente sobreviveu. Tá.
Então, como vocês puderam analisar aí, né, nós temos aí 2 vídeos para uma boa reflexão. O primeiro vídeo dando algumas indicações técnicas, né? De certa forma mostra que o conhecimento dentro da nossa cultura, a cultura brasileira é muito pequeno. As pessoas não souberam fazer nada. Por outro lado, no outro vídeo, ainda com pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo, estavam agindo com técnicas, se é que a gente pode chamar de técnicas absurdas, né? Então, isso serve para a gente ter uma boa reflexão para iniciar esse novo conteúdo, que é uma técnica relativamente nova. Ela começou a ser desenvolvida aí na década de 70. Então, na década de 70 começou a ser desenvolvida e vem tendo várias modificações ou aprimoramentos, né? E é o que a gente vai tratar aqui nessa videoaula sobre a técnica de RCP. E penso que a gente vai desenvolver isso em 3 etapas. Então, nós teremos uma sequência de 3 vídeos para abordar esse assunto, ok? Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui o mapa conceitual do que a gente vai desenvolver na disciplina. Quais os conceitos, quais as manobras, para a gente desenhar mentalmente, ter uma ideia mental do que nós vamos absorver em termos de conteúdo, ok? Então, aqui no nosso slide, nós vamos começar aqui com o mapa conceitual, que é esse aqui, e a gente vai começar falando sobre o conceito de morte, né? Tendo em vista que essa é uma manobra que o nome já diz, ressuscitação, né? Seria trazer dos mortos. Então, a gente vai falar sobre o conceito de morte, que, infelizmente, na nossa cultura, na cultura ocidental, é um fenômeno que é pouco discutido. É meio que um tabu falar sobre morte dentro dessa cultura que é a cultura ocidental. Algumas culturas não, trabalham isso de forma bem tranquila. Mas vamos lá. O que a gente vai abordar em relação ao conceito de morte? A gente vai falar de classificação. Existe uma classificação que, para nós que vamos desenvolver técnicas de primeiros socorros, elas são importantes. A questão da fisiopatologia, o que vai acontecer num processo desse, e aí o conteúdo anterior tem uma ligação direta com isso, porque o que acontece, a manobra tem como principal objetivo manter um mínimo de oxigenação do sistema nervoso central, mais especificamente para o cérebro. E vamos ver um pouquinho também da questão epidemiológica. Então, a epidemiologia. No primeiro vídeo, vocês devem ter observado que alguns dados epidemiológicos surgiram ali, né? Como, por exemplo, o número de pessoas que têm morte súbita. Não necessariamente morte provocada por uma parada cardíaca, mas é um número bastante expressivo, né? São 300 mil pessoas ano. Então, a gente vai ver um pouquinho desses dados. Depois a gente vai abordar a técnica propriamente dita de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. E aí a gente vai identificar que a técnica de RCP, na verdade, ela é um desdobramento de outras 2 técnicas, como vocês podem ver aqui, ó, 2 outras técnicas. A primeira, que é a respiração artificial, tem vários, a gente vai ver que tem vários métodos, e a massagem cardíaca externa, né, que é, em seguida, nós veremos aqui o golpe precordial. O golpe precordial ele vai ser mais a título de curiosidade.
ele já não está mais no protocolo. Esse procedimento não está mais no protocolo, mas eu vou comentar. E por que ele não está no protocolo? Porque hoje a gente tem uma substituição, que é o DEA, dispositivo externo de desfibrilação, né? E com esse dispositivo aqui fica desnecessário o uso do golpe precordial, e até antes do DEA ele caiu porque envolvia um cuidado muito grande na sua aplicação. Em seguida a gente vai ver um fluxograma de como se aplica a RCP, e isso vai ser interessante para a gente porque ele vai dar um caminho, um passo a passo, é como se fosse um mapa para a gente usar esse procedimento. Esse mapa tem que ser meio que automatizado, porque em situação de emergência você costuma ficar abalado emocionalmente. Então é importante você fixar bem esse fluxo, né? E aí a gente vai ver o RCP para bebês e para criança, que tem uma pequena variação. Então esse é o nosso mapa conceitual sobre o que nós vamos abordar, ok? Então, começando aqui, fazendo o nosso estudo pelo conceito de morte, né? A gente vai passar aqui dois conceitos básicos, né? Para a gente tratar dessa questão. Então, uma definição que a gente tem, que a gente encontra no dicionário comum, que diz que é o fim da vida animal ou vegetal, né? Essa seria o conceito de morte. Um outro conceito, um pouquinho mais complexo e elaborado, nós temos aí que é a parada total e irreversível das funções encefálicas, que equivale à morte, conforme critério já bem estabelecido pelas comunidades científicas mundial. Mas, na verdade, a gente vai voltar aqui a falar em relação à classificação, né? E isso é de extrema relevância para nós que iremos atuar com manobras de primeiros socorros. Na questão da classificação, e aí já nós vamos entender o porquê disso. Então, aqui nos países onde é regulamentado o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, essa classificação se dá em três. Nós temos três tipos de morte a ser classificado. Então, a primeira morte, que é equivalente à parada cardiorrespiratória, ou seja, é a morte clínica. Na grande maioria dos casos de óbito, o que a gente observa é que vem primeiro a morte clínica, ou seja, aquela morte provocada por uma parada cardiorrespiratória, e em seguida, em função do tempo, nós temos a morte biológica, né, ou morte cerebral. Que é essa próxima aqui. A morte biológica equivale à morte encefálica, ou seja, essa morte aqui seria morte irreversível, a gente vai falar sobre cada uma delas. E a terceira classificação é a chamada morte óbvia, né? Diversos estados eles vão determinar essa questão da morte óbvia. Por que isso é importante? Porque para socorrista fica muito difícil você identificar a ocorrência, se ocorreu uma morte clínica ou uma morte biológica. Biológica é aquela que você não tem mais como retroagir, ela é irreversível. Não há como você saber disso, tá? Não tem como saber. Então, o socorrista, quando faz um atendimento, ele parte do pressuposto que, embora considerando próximo da morte biológica, ele ainda não chegou e que você, com as suas manobras, consegue reverter o quadro. Então, essa é a ideia central. Mas tem algumas situações, algumas características que mostram que ali você tem uma morte óbvia. A gente vai falar dela também, para que você não acione ou não utilize os procedimentos de primeiros socorros. Nesse caso, você vai ter uma outra postura que é acionar
os órgãos legais. No caso aí, a polícia, né? Quando você identifica a morte óbvia. Então, continuando aqui, a morte clínica. Essa morte clínica é onde a gente vai atuar enquanto socorrista, onde você tem uma parada cardiorrespiratória, ela é identificada pela ausência de pulso e respiração, né? Ocorre nesse tipo de morte o que nós chamamos de midríase paralítica, após aproximadamente 30 segundos da parada cardíaca. O que é a midríase? A midríase é aquela dilatação, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma dilatação da pupila, a gente pode ver aqui, ó, em que o indivíduo não tem mais a retração da pupila. Não sei se vocês já repararam aquele exame que o médico faz, que ele joga um feixe de luz no olho da pessoa para ver se há essa reação. Então, a gente vai encontrar, em caso de uma parada cardíaca, algo em torno de 30 segundos, esse sinal aqui, ó, esse sinalzinho aqui, ó, que é a pupila dilatada. Isso aí nós chamamos de midríase. As manobras adequadas nesse período, e aí seria a morte clínica, ela faz regredir a midríase, indicando que você está tendo um sucesso na manobra, ou seja, que você está suprindo o sistema nervoso central da vítima com o mínimo de oxigênio para que ela mantenha as atividades vitais, né? Pode ser reversível. Então, a função do socorrista na utilização dessa manobra da RCP é exatamente evitar a passagem da morte clínica para a morte biológica. É exatamente o que a gente faz com essa manobra. E a gente vai entender o porquê dessa manobra, por que ela funciona. No caso da morte biológica ou morte cerebral, né? Não há como nós socorristas identificarmos a ocorrência dela. Como eu falei, é por isso que você, quando vai atuar, você vai atuar achando que esse indivíduo ainda não atingiu a morte biológica. Porque ela indica a morte do encéfalo, das células do encéfalo, encefálica. Ela se caracteriza também por não regredir a midríase. Então, a manobra, quando você começa a fazer a manobra de RCP, a midríase não regride. Ela é irreversível, não há jeito de reverter esse quadro. E aqui uma observação interessante para a gente é que a utilização de algumas drogas, ela pode provocar um distúrbio e levar à midríase, tá? Nesse caso, ele não estaria associado à morte biológica. Então, se você tiver algum indício de que aquela vítima usou algum tipo de droga, talvez a sua avaliação não leve à conclusão de uma morte biológica, tá? Assim como lesões encefálicas também, elas podem levar a esse quadro. A morte óbvia, né? Como é que a gente classifica a morte óbvia? A morte óbvia ela tem os seguintes quadros aqui para ser identificada. Tá? Então, se a vítima está em avançado estado de decomposição, né? Nesse caso aí, você sabe que ali é morte óbvia. Quando há a decapitação ou segmentação do tronco, né? Quando ocorre esmagamento, você vê que a vítima está esmagada, ali você identifica a morte óbvia. A vítima carbonizada também caracteriza a morte óbvia. Esmagamento do crânio com perda de massa encefálica isso é importante, e ausência de sinais vitais. Se você tiver essas primeiras características, um esmagamento de crânio ou mesmo uma fratura com perda de massa encefálica, com sinais vitais, isso não indica
a morte óbvia. Então, tem que estar atrelado aí a esses fatores a ausência de sinais vitais. Rigor mortis, né? O que vem a ser o rigor mortis é aquela contração dos músculos quando o indivíduo morre. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente for explicar o mecanismo da cãibra. Lá na frente, quando a gente for tratar do sistema locomotor e falar da cãibra, aí a gente vai entender esse mecanismo. Tá? O rigor mortis ele vai ocorrer numa vítima de morte óbvia. E o livor mortis, né? O que vem a ser o livor mortis? É aquele acúmulo de líquido. Nós temos aqui, ó, vamos fazer uso aqui do nosso quadro. Aqui está, ó. Esse aqui é o livor mortis, tá? Então, o indivíduo, quando ele está com morte óbvia, o que significa, a parte circulante, né, dele tende a se acumular, dependendo da posição do corpo, nas regiões mais baixas. Então, isso aqui, esse fenômeno, e aqui nós temos essa foto que mostra exatamente essa concentração, né, de líquido de sangue. Antigamente, os nossos avós diziam que era semelhante ao sangue pisado, né? Então, você tem aqui, ó, essa concentração dos líquidos corporais. Isso aqui, o livor mortis, também indica característica da morte óbvia. Seguindo, tá aqui, ó. Então, característica do rigor mortis. Ele inicia-se entre 1 e 6 horas e ela vai se iniciando da cabeça aos pés, né? Então ela começa ali com os músculos da mastigação na cabeça e ela tem a sua fase completada de 6 a 24 horas. E é aquele rigor que você vê que a pessoa está com os músculos rígidos. E o livor mortis, né? Essa êxtase sanguínea, ela depende da posição do cadáver e ela vai se manifestar aí entre 1h30, 2 horas, atingindo o máximo já depois das 12 horas, né? Então, de 8 às 12 horas, você tem essa concentração caracterizando o livor mortis, consequentemente, a morte óbvia. Conduta no atendimento pré-hospitalar, né? Então, em relação à morte óbvia, se você pode caracterizar a morte óbvia, né? Se não pode caracterizar, você vai iniciar o RCP com ou sem equipamento, com o que você tiver disponível, você vai ter o início das técnicas e vai usar o seu conhecimento de primeiros socorros para essa vítima, né? Cuidar de lesões adjacentes, seguindo protocolos específicos. Então, lesões secundárias. Algumas vezes as vítimas, elas são vítimas que têm multilesões. E é muito comum o socorrista ter que fazer uma triagem e uma priorização dessas lesões, colocando em ordem de importância ou de prioridade aquelas lesões que levam risco de morte, né? Providência do transporte, ou você faz o transporte, aí é difícil, porque você vai ter que identificar se a manipulação não é um risco para a vítima, se você manipular a vítima, ou se você aciona o transporte especializado. Se você identifica a morte óbvia, pronto, ali você não tem o papel de socorrista, né? Então você vai constatar o óbito, vai tomar as providências legais, acionando aí as autoridades legais, no caso, a polícia. Então, aqui nós vimos a classificação de morte. Vamos tratar aqui da fisiopatologia, né? Então, o que acontece em relação
a morte, né? Lesão cerebral após a parada cardíaca. Esses são os processos que ocorrem cronologicamente num processo de parada cardíaca, tá? Então, quando você tem a parada cardíaca, em aproximadamente 10 segundos, você tem a perda da consciência, ou seja, essa pessoa vai desmaiar. Até 4 minutos vão se acabar as reservas de glicose. 6 minutos, depressão severa de ATP, começa o dano celular. 16 minutos, morte cerebral completa. Óbvio que essa sequência que nós temos aí, essa sequência que nós observamos, ela vai acontecer se não houver uma assistência externa, se não houver alguém prestando os primeiros socorros. Havendo alguém prestando, essa sequência aí vai mudar. A gente verifica que o que vai diferenciar e determinar o acontecimento da morte clínica evoluindo para a morte biológica, basicamente é em função do tempo, né? Então, é o tempo que vai determinar esse tipo de morte. Então, na maioria das vezes, o que ocorre quando uma vítima vem a óbito é que ela vai ter a morte clínica, uma parada cardiorrespiratória, que com o tempo evoluirá para uma morte biológica ou morte cerebral. Então, o tempo é um fator primordial para nós que iremos efetuar o atendimento de primeiros socorros. Em situação de nomotermia, condição normal de temperatura, você tem uma média, e isso vai depender, inclusive, de vários fatores, inclusive de individualidades, né, diferenças individuais, mas, em média, você tem essa morte ocorrendo, depois da morte clínica, ocorrendo aproximadamente em 6 minutos, como tá ali nesse cronograma que a gente viu no slide. Então, em 6 minutos, se nada for feito, em média, as pessoas entram em colapso e aí a morte cerebral é a morte irreversível. Então, esse tempo é fundamental para a gente. Existem 2 fatores que alteram esse tempo, tá? Ele vai alterar esse tempo aí para a gente. O primeiro fator é temperatura. Então, com temperaturas mais frias, você tem um processo de dilatação desse tempo. A explicação para essa dilatação é que no frio, você tem no organismo um mecanismo de reserva, que faz com que a taxa metabólica diminua, né? Então, o frio é uma característica que dilata esse tempo entre a morte clínica e a morte biológica. Eu vou citar aqui 2 exemplos clássicos que nós tivemos que vai revelar isso. O primeiro exemplo foi o que ocorreu com uma criança, foi o relato de uma criança que caiu num lago, era um lago que estava em degelo, né? Você sabe que nesses países de inverno extremo, é comum eles usarem lagos e rios congelados, né, para patinar, para usar esporte de inverno, e tem um período ali que começa o degelo que as pessoas não vão mais utilizar. Uma criança, por descuido, foi nesse lago, esse lago cedeu, quebrou, essa criança afundou e até resgatarem, ela levou em torno de 30 minutos para resgatarem essa criança, porque é um resgate complicado também, porque normalmente você tem correnteza e ela vai por baixo, ela vai
se deslocando por baixo da camada de gelo, e o pessoal tem que mais ou menos definir a trajetória, abrir. Então, é complicado o resgate. Então, foram meia hora para resgatar essa criança, conseguiram fazer o resgate, fizeram todas as manobras. Essa criança conseguiu reverter o quadro, sem nenhuma sequela. Dos fatores que explicam isso é exatamente a questão da temperatura. A temperatura, nesse caso, favoreceu. Tá, um outro caso aconteceu, foi relatado uma adolescente que, usando a piscina, e a piscina estava com seu sugador lá para circular água ligado, e ela ficou de um jeito chapada ali que não conseguiu sair. E ela ficou por aproximadamente ali 15 minutos também submersa, foi resgatada, fizeram o procedimento e conseguiram reverter o quadro e sem nenhuma sequela. Então, mais uma vez aí a temperatura, ela estava no meio líquido, a temperatura contribuiu para isso. Isso é importante para a gente não ficar com esse tempo rígido na cabeça de 6 minutos. Então, ao avaliar a temperatura, a gente sabe que esse tempo aí ele pode se dilatar um pouquinho. A outra variável que determina essa dilatação é a idade. Então, quanto mais jovem, as crianças têm uma resistência maior à hipoxia. Então, quanto mais jovem, maior também esse tempo se dilata. Então, esses são os dois fatores interessantes. A gente vai ver que esse tempo é fundamental para a gente entender e fazer o nosso trabalho de primeiros socorros, ok? Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Aqui, o atendimento deve ser iniciado em 3 minutos. É óbvio, quanto mais rápido você fizer esse atendimento, melhor, né? A cada minuto sem reanimação, a mortalidade aumenta em 10%. Mas ela não é tão linear assim. Eu vou mostrar um gráfico aí, um quadro também que mostra que não há essa linearidade entre o tempo perdido e o percentual de chance de mortalidade. Isso não acontece bem assim. Mas é um parâmetro interessante para a gente estar observando. Ok? Vamos lá, continuando aqui nossa exploração. Condição cardíaca na morte súbita, né? Então, esse é um quadro que a gente tem a ver com aquela parte epidemiológica, né? Então, a isquemia, ela é responsável por aproximadamente 40% dos casos, é a mais frequente, né? A questão da isquemia. A sistolia, e a isquemia você tem aí o infarto. A sistolia, especialmente quando for por hipóxia ou sufocação, né? E aqui o afogamento. E atividades elétricas sem pulso, que são as fibrilações, a fibrilação ventricular, né? Então, essas são as principais condições para você ter uma parada cardíaca. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, aqui nós temos o que seria o registro de um eletrocardiograma normal, né? Então, essas são as ondas. Aqui, nesse outro, nós temos a sistolia, ou seja, não há registro de função elétrica aqui, né? Então, o eletrocardiograma não registra nada. E nesse aqui, que é a fibrilação ventricular, que embora tenha atividade elétrica, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Embora tenha uma atividade elétrica, né? Você verifica que embora atividade elétrica, não há circulação. Voltei muito. Não há uma circulação. Então, se você observar aqui no registro do eletrocardiograma, você vê que há sinal elétrico, porém, esse sinal elétrico aqui, ó, ele não é suficiente. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que ele não promove
a circulação, né? Não há volume de ejeção aí com esse tipo de trabalho elétrico do coração, embora ele esteja ali. Na verdade, isso aqui é que vai justificar, ele justificava a manobra anterior, que era o golpe precordial, e justifica hoje a utilização do DEA, né? O DEA é utilizado e, por força de lei, as instituições públicas têm que ter um DEA em função do número de pessoas que circulam naquele local, então é obrigado ter o DEA. Então, o DEA ele vai atuar exatamente nesse processo aqui, né? Voltando aqui ao nosso mapa, vamos verificar algumas condições epidemiológicas aqui, básicas, né? E esse quadro aqui que é bem interessante, que esse quadro aqui ele vai mostrar a sobrevida versus precocidade de RCP e o atendimento do socorro especializado, ok? Então, ele vai trabalhar com essas duas variáveis para identificar a probabilidade de sobrevida ou de morte, né? Então, aqui, nós temos o início da RCP em minutos, a chegada do socorro especializada também em minutos e o percentual de sobrevida que essa pessoa pode ter. Lembra que eu falei que aquele cálculo linear de 10 minutos, de 10% para cada minuto, ele não é bem linear? E isso a gente vai identificar bem aqui. Então, observem esse quadro aqui, ó, onde você tem de 0 a 4 minutos, se essa vítima teve um início de RCP, se a chegada do socorro especializada ocorreu de 0 a 8 minutos, a chance de sobrevida dessa vítima é de 43%. Observe o próximo quadro. Houve um atendimento de primeiros socorros, que é o início do procedimento de RCP de 0 a 4, porém o socorro especializado chega com mais de 16, ou seja, entre 8 e 16 minutos, isso cai para 10% de chance de sobrevida, tá? Observa agora como cai de forma dramática. Se o início do atendimento de RCP ocorre de 8 a 12 minutos, então essa vítima ficou 8 minutos sem nenhum atendimento, e o socorro ele chega nesse período, a chance de sobrevida da vítima cai para 6%. Agora, tudo que vier a partir daí, ou seja, o atendimento de 8 a 12, com mais 16 minutos, 0%. Ninguém sobreviveu em função dessas variáveis, né? Então, tudo que vier em seguida aqui, 0 chance de sobrevida. Então, mais de 12 minutos no primeiro socorro, mais de 12 minutos na chegada do socorro especializado, também 0% de chance. Então, isso vai mostrar para a gente a importância que as manobras de primeiros socorros têm. Óbvio que, associado a isso, a chegada do socorro especializado também é muito importante. Mas os primeiros socorros é fundamental. E a gente viu lá que no primeiro vídeo, né, que nós vimos, as pessoas não têm muita iniciativa. E não tem por quê? Porque elas não têm conhecimento, não têm um preparo para fazer esse tipo de intervenção, ok? Continuando. Então, prosseguindo aqui, morte súbita cardíaca, né? Alguns dados interessantes do ponto de vista epidemiológico para a gente. De 60% a 70% das mortes súbitas de causa cardíaca ocorre antes da hospitalização. Geralmente ocorre sem que o paciente tenha nenhum sintoma prévio, então é súbito de fato. Então, na maioria das vezes, é dessa forma que ocorre. Mortalidade no infarto do miocárdio. Aqui também temos uma outra estatística interessante,
no caso aqui específico do infarto, né? Que é uma das causas de parada cardíaca. Olha que interessante. Nós verificamos aqui, ó, que 52% das mortes elas vão ocorrer no pré-hospitalar, antes dessa vítima chegar ao hospital, né? 19% das vítimas vão ter óbito nas primeiras 24 horas, mesmo com atendimento hospitalar. Olha, isso pode estar associado ao que nós vimos no quadro anterior, relacionando atendimento de primeiros socorros e atendimento especializado, né? Isso tem uma ligação direta. Olha, 8% vão morrer após 48 horas e 21% morrem após 30 dias. Então, depois de 30 dias, essas pessoas podem vir a óbito também. Então, esse é um quadro interessante. A gente vai abordar a questão preventiva, que, ao meu ver, é o que apresenta maior peso na nossa análise aqui, na nossa construção de conhecimento, é o aspecto preventivo. Quando a gente fala em técnicas de primeiros socorros, ela é mais uma ação remediativa. Então, o preventivo ali, ele assume um papel primordial. Causas principais de uma parada cardiorrespiratória. Então, nós temos aqui o choque elétrico como sendo uma causa de parada cardíaca, a asfixia, essa podendo ser provocado por afogamento, epilepsia ou reações alérgicas, a hipotermia, um AVC, trauma e ataque cardíaco. Então, essas são as possíveis causas para a ocorrência de uma parada cardíaca. Corrente da sobrevivência. Isso aqui, na maioria dos livros de primeiros socorros, você vai encontrar essa corrente de sobrevivência, que é esse elo que faz uma ligação entre a parada cardíaca, a ocorrência da parada cardíaca e os cuidados feitos e a chance de sobrevida dessa vítima. Então, essa é chamada corrente de sobrevivência, que é um acesso rápido ao socorro especializado. Então, isso é uma coisa fundamental, é você acessar o socorro especializado. A técnica de RCP sendo aplicada rapidamente, tá? A gente viu naquele quadro que a gente analisou anteriormente, mostrando isso. Desfibrilação rápida, a utilização do DEA, tá? Então, se você utiliza o DEA, também você aumenta a probabilidade de sobrevida dessa vítima. E os cuidados avançados rápidos, ou a chegada no sistema hospitalar. Então, essa aqui é chamada a corrente de sobrevivência, né? Quanto mais próximas são essas correntes, maiores são as chances de sobrevida de uma vítima. A nossa responsabilidade, ela estaria muito mais nessas duas, até no terceiro elo. Então, você vê que nós, enquanto socorristas, temos um papel importante na alteração dessas chances de uma vítima de parada cardiorrespiratória. Voltando lá ao nosso mapa conceitual, nós entraremos agora na questão da técnica do RCP, que eu não sei, ela vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu vou me virar aqui para a gente ter a parte prática. Eu já tive algumas ideias, provavelmente eu já tenha falado com vocês lá nos nossos primeiros encontros online, mas eu tenho algumas ideias para que a gente possa minimamente ter uma prática dessa manobra de RCP, ok? Então vamos lá. Entrando na questão do RCP, que a gente já viu ali no nosso mapa conceitual,
que ele consiste, na verdade, em duas outras técnicas, né? A gente vai ter essa diferenciação, que é respiração artificial, método boca a boca e massagem cardíaca externa, né? Então, ela é uma medida de emergência para salvar vidas e consiste no reconhecimento e correção das falências do sistema respiratório e ou cardiovascular, né? Então, são manobras que vão artificialmente levar esse indivíduo a um mínimo de homeostase, de atendimento da sua demanda de oxigênio, para que pelo menos o sistema central fique viável, né? Então, essa é a função dessa manobra. Então, a ressuscitação cardiopulmonar, ela é o tratamento inicial para morte súbita. A gente verificou lá na corrente de sobrevivência, né, que ela é importante, ela é o segundo elo. Na verdade, os dois primeiros elos, eles estão ali muito próximos, tá? Essas duas coisas deveriam ser feitas paralelamente, principalmente porque na maioria das vezes você nunca está sozinho. Embora você não tenha um socorrista para te auxiliar, é uma pessoa que não tem conhecimento, o socorrista ele pode delegar a essas pessoas algumas funções interessantes. Por exemplo, acionar o socorro especializado, né? Ela objetiva manter a viabilidade do sistema nervoso central até a chegada do socorro especializado ou recuperação do paciente. Vamos ter uma conversa aqui nesse ponto, que é muito importante, né? É comum, às vezes, as pessoas acharem que essa manobra ela visa restabelecer os sinais vitais de uma vítima. E não é. Aliás, pelo contrário, é muito raro que você tenha o restabelecimento ou recuperação de uma vítima de parada cardíaca. Como estava lá no segundo parágrafo ali do nosso conceito, né? Que é ou viabilizar até a chegada do socorro especializado ou a recuperação do paciente, essa é exceção. É muito raro você conseguir restabelecer isso. Aí você fala, mas então a técnica não adianta? Claro que a técnica adianta. E é nesse aspecto que eu quero conversar com vocês. Porque o objetivo da aplicação do RCP numa vítima de parada cardiorrespiratória não é restabelecer os sinais vitais. Embora, se isso aconteça, é um bom sinal, que bom, não é o principal objetivo. O objetivo desta técnica é viabilizar o sistema nervoso central. Então, o que você vai querer com essa técnica, e depois a gente vai ter também uma abordagem para colocar em xeque se as técnicas têm validade ou não, se elas funcionam ou não, a gente vai verificar isso. A finalidade dela é que você ofereça o mínimo necessário para viabilizar o sistema nervoso central. Alguns estudos apontam que você consegue, com a utilização correta da manobra, disponibilizar 10% do normal. Tá? Aí você fala, é muito pouco. Não, esses 10%, eles são suficientes para estender. E olha só, a gente pode dizer que um dos objetivos que nós temos com a RCP é alongar o tempo entre a ocorrência da morte clínica para a morte biológica. E por que eu parei para conversar sobre isso? Porque existem 3 possibilidades para você interromper uma manobra de RCP. São 3 elementos aqui que fazem assim, interrompa a manobra de RCP. E uma delas tem um pouquinho a ver com isso que a gente está abordando aqui. Olha, a primeira parte, o primeiro elemento que faz com que você interrompa a RCP é quando chega o socorro especializado. Na chegada do socorro especializado, você não tem mais o papel principal ali. Eles assumem
o processo e ali você interrompe a sua manobra. A não ser que o socorro especializado peça para que você continue, ok? Então, mas chegou ali, acabou. Então você interrompe a RCP. O outro é se a vítima volta, o que é raro. Eu falei, isso é exceção, é difícil a vítima voltar. Então, se a vítima restabelece os sinais vitais, ali você também interrompe a manobra. E o terceiro é exaustão do socorrista. É você se cansar. E a gente vai verificar, se a gente conseguir fazer a parte prática aqui, né? Bolar alguma coisa para fazer a parte prática, e eu penso que é possível que a gente faça isso, vocês vão ver que essa é uma manobra que desgasta fisicamente, ela cansa. Principalmente quando ela está vinculada a um estado emocional, um quadro emocional, né? Você juntando essas duas coisas, você tem um desgaste muito grande. Então, a fadiga pode ser um fator que faça com que você não consiga mais manter a manobra. E eu estou falando isso porque é importante que você tenha em mente que o objetivo da RCP não é restabelecer os sinais vitais, mas sim alongar o tempo entre a morte clínica e a morte biológica, porque se você tem isso na sua mente, de que o seu objetivo ao aplicar a RCP é restabelecer os sinais vitais da vítima, se dali a 5, 10, 15 minutos você não tem uma resposta, é possível que você abandone, que você pare, né? Mesmo não estando em fadiga, ou não chegando o socorro especializado, que você pare fazendo um julgamento precipitado de que ali já não tem mais jeito. Então, o objetivo da RCP não é o restabelecimento dos sinais vitais da vítima. Ok isso? Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso slide, né? Então, tá aqui, ó. Esse aqui foi a ideia que a gente trabalhou agora. O atendimento imediato à vítima, reduzindo as chances de lesões cerebrais por falta de circulação e oxigênio cerebral. Então, quanto mais cedo, mais uma vez, a gente viu lá na frente a importância do atendimento de primeiros socorros para vítimas. Vamos lá. Aqui a gente vai observar um pequeno vídeo feito numa das aulas de prevenção com a utilização do boneco, né? Isso é uma coisa importante, eu vou colocar aqui, eu não devo praticar RCP com uma pessoa viva, com um colega. Chega o colega, chama o seu irmãozinho caçula, vem cá que eu vou fazer um negócio. Não podemos fazer isso. Eu não posso aplicar numa pessoa viva essa manobra. Então, ela é feita num boneco que vai simular as texturas de uma pessoa adulta normal. Tem bonecos que simulam a textura de crianças e de bebês. Então, aqui está sendo utilizado um boneco. E aí vocês vão ver essa prática. Aí vocês vão observar que algumas coisas vão acontecer, vai ter um cara chato lá fazendo algumas perguntas. Isso é uma coisa importante que a gente coloca na nossa prática, porque provavelmente são situações possíveis em caso real, numa situação real, pessoas que venham perguntar, que estejam nervosas, que venham te atrapalhar. Então, o socorrista ele tem que ter um preparo mental muito forte para se manter focado naquilo ali e não perder a concentração, né? Então, vamos observar o vídeo. Acho que não tá direito não, tá funcionando? Ela não acordou ainda. Aqui, ó. Se você não faz isso não, vai ver que você mata ela aí, depois a culpa é sua. Então, como vocês viram aí, foi um treinamento com boneco, se faz o treinamento com boneco, e aí a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer esse treinamento.
Eu tenho uma certa política na disciplina prevenção que talvez possa sanar isso quando essa pandemia passar, né? Que eu deixo a disciplina sempre aberta, mesmo para quem já passou por ela. Então, ela está sempre aberta. Então, o aluno que já fez a disciplina, mas que queira voltar para recordar alguma coisa, algum tema, eu sempre deixo esse espaço em aberto para os estudantes, ok? Então, isso aí pode nos ajudar bastante. Vamos lá, como a gente viu aqui, o RCP ele se desdobra em duas outras técnicas, né, que é a respiração artificial e a massagem cardíaca externa. A respiração artificial, vamos comentar aqui, falar alguma coisa sobre a respiração artificial, que ela, durante algum tempo, ela saiu do protocolo, tá? Foi tirado do protocolo. E aí eu vou explicar o porquê que ela hoje ela está de volta. O protocolo permite que se faça a respiração, né? Mas por que ela saiu do protocolo durante um período, né? E a primeira coisa foi a exposição que o socorrista tinha ao fazer a utilização dessa manobra, né? Que você faz um contato direto com a vítima, né? Por isso que ele é chamado boca a boca, o método boca a boca. E a vítima está, de alguma forma, se expondo a um risco, né? E uma outra coisa que se verificou é que a manobra da massagem só, se você fizer a massagem sem a insuflação, você consegue ainda circular um oxigênio residual do seu sangue que vai ser levado para o sistema nervoso central, para o seu cérebro. E considerando a média do atendimento do socorro especializado, e aí abre-se um parênteses, Brasília tem um dos atendimentos de socorro especializados mais rápidos do Brasil, tá? Então, analisando esse tempo médio, verificou-se que não era necessário uma exposição tão grande por parte do socorrista, né? Bom, tem duas coisas, e quando isso saiu do protocolo, eu mantive ele, né? De forma extra-protocolar, eu mantive ele no curso, e por uma coisa, e aí eu vou colocar aqui a justificativa do porquê eu mantive, e agora não, agora ele pode ser usado, depende do julgamento do indivíduo que vai fazer. Se você julgar que você está se expondo muito, você não precisa se expor, tá? A gente vai ver que uma dos princípios do primeiro socorros o primeiro indivíduo a estar seguro ao prestar socorro é você, socorrista, né? Então, se você estiver se expondo a algum risco, não faça os primeiros socorros. Você não precisa fazer os primeiros socorros, se na sua avaliação você estiver correndo risco. E aí, por que eu mantive isso no protocolo? Porque um dos argumentos que se utilizou levava em consideração uma vítima num perímetro urbano, numa cidade, né, onde as pessoas moram ali e teriam um atendimento rápido. Entretanto, pessoas que moram em zona rural, distante, e mais, na nossa área específica, da educação física, existe hoje uma crescente procura por uma modalidade da nossa hora que chama-se esporte de aventura, que são os esportes praticados em meio à natureza. As pessoas vão lá para a natureza, vão para uma pedra, para uma cachoeira, fazer rapel, fazer escalada. Esses são os esportes de aventura. Normalmente, essas atividades são praticadas em lugares distantes. E olha, se você efetua a manobra de RCP excluindo
a parte respiratória, de respiração artificial, não vai adiantar, porque a oxigenação do seu organismo, ela se dá por dois sistemas que ocorrem paralelamente, que é o sistema respiratório e circulatório. Então, se você mantém uma circulação sem um processo ventilatório, sem uma ventilação, não adianta, não vai adiantar. Tá? Então, você teria que manter uma ventilação. Na questão do risco e da contaminação, foram lançados no mercado alguns produtos para que você não tivesse um contato direto com a vítima. E eu vou mostrar aqui os dois produtos que a gente tem, que o mercado lançou. Daqui a pouco eu vou colocar, que faz com que o seu contato com a vítima, ao fazer a respiração artificial, não seja direto. Eu vou mostrar logo, logo. Então, mediante isso, eu mantive na época que caiu. Hoje em dia não, hoje em dia tem, e a gente trabalha com a ventilação. Então, a ventilação é a primeira etapa que a gente vai trabalhar. O método que se utiliza, e tem vários métodos aí, tem métodos históricos que a gente também vai ventilar, né, esses métodos históricos, mas o método que nós usamos hoje é o método boca a boca, método de respiração artificial boca a boca, que é esse que está aqui na nossa gravura, né? Como se faz o método boca a boca, né? Eu vou falar de alguns aqui que também não estão protocolados, né? Mas que vale a pena a gente falar, principalmente a título de curiosidade, né? Então, aqui nós temos a utilização de uma máscara, ventilação boca-máscara. Então, você tem uma máscara e um dos implementos que eu vou mostrar é exatamente uma máscara que você tem, que você coloca na vítima. Eu vou mostrar ele aqui. E você efetua a ventilação através dessa cânula que está aqui, ó. Então, você não tem um contato direto com a vítima. Inclusive, existe um filtro nessa cânula para que você não receba nenhum ar proveniente da expiração da vítima. Então, diminuindo muito o risco de uma contaminação. Então, essa é uma forma de ventilação. A outra forma de ventilação é através do ambu, né? Que é a ventilação, que é essa mesma máscara que está aqui, ó, só que você acopla um balão, tá? E que ele manualmente é pressionado. Então, você pressiona ele manualmente. Vocês já devem ter visto isso em filmes. Bom, esse é um material que a gente não vai usar porque eu acho que dificilmente vocês tenham um desse numa mochila. Eu acho que dificilmente uma pessoa andaria com um ambu na mochila. Então, para a gente, ele não é muito válido. Aqui tem essa setinha indicando uma manobra que não é protocolada. Preste atenção nisso. Ela não é protocolada, tá? É a manobra de Silic, tá? O que é essa manobra? Você vê que essa pessoa está fazendo uma pressão na traqueia e essa pressão é uma pressão suficiente para que você comprima o esôfago. Está aqui o esôfago, tá? E por que isso é interessante? Porque quando você faz a respiração artificial, método boca a boca, é comum que você tenha uma insuflação gástrica, ou seja, parte do ar que você insufla para a vítima de parada respiratória, ela vá para o trato digestivo, né? Vai lá para o estômago da pessoa. E essa manobra, que a gente chama de compressão cricoide, ela diminui, às vezes impede que essa passagem ocorra, que ela aconteça, aumentando a eficiência ventilatória da vítima e evitando algumas complicações por esse tipo de aspiração, né?
Então, e a ventilação método boca a boca, que é a que nós utilizaremos na manobra de RCP, né? Então, ela tem o seu início com 3 ventilações suficientes que possa elevar o tórax da vítima, tá? Essas 3 primeiras ventilações, elas são rápidas. Deixa eu voltar aqui a imagem eu quero falar. Essas 3 ventilações que se faz, ela não tem nem o objetivo de oxigenar, tá? O objetivo maior dessas 3 ventilações rápidas é oferecer um estímulo através da dilatação do tecido pulmonar para tentar restabelecer a respiração, né? E aí vai um quadro interessante. E nesse caso a gente está falando de parada respiratória, que é diferente de parada cardiorrespiratória. E aí vai uma dica interessante para a gente. Tá? Então, vou fazer uma pergunta aqui, vocês interrompam o vídeo e reflitam um pouquinho. É possível ter uma parada respiratória sem ter uma parada cardíaca? Interrompa o vídeo, pensa, dê a resposta. Sim, é possível. Aliás, é bem comum isso, que a pessoa tenha uma parada respiratória e em seguida evolua para uma parada cardíaca. Então, é possível que uma pessoa tenha uma parada cardíaca sem ter uma parada respiratória, não é? Interrompa o vídeo, pensa um pouquinho, volta. Não, isso não ocorre. Se a pessoa está em parada cardíaca, necessariamente ela também está em parada respiratória. Por isso que a gente pode falar em parada respiratória, e depois de falar parada cardiorrespiratória, tá? Então, na parada respiratória, então, se você partir do pressuposto de que a pessoa ainda não entrou numa parada cardíaca, na maioria das vezes, os primeiros processos da manobra, elas são suficientes para fazer a pessoa voltar, se ela estiver só em parada respiratória. Então, o objetivo dessas 3 insuflações iniciais é expandir o pulmão para que a partir daí você tenha um estímulo ao centro respiratório e a partir daí você possa restabelecer a frequência respiratória normal. Então é comum vítimas voltarem nessas primeiras etapas em parada respiratória, ok? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então, lá, continuando. A partir daí, desses 3, quando você tem que implementar a massagem cardíaca também, ela passa a ser 2 ventilações só, né? Então, seria uma ventilação mais profunda, né? Em que você respira normalmente e joga o ar para a vítima. Ela não deve ser rápida, porque pode causar aquela distensão gástrica que a gente falou. Como nós não usamos a manobra de Silek, né, que é a compressão cricoide, como nós não usamos ela, a gente tem que ter um cuidado. Então, a ventilação que a gente faz não pode ser muito rápida, ok? Ela tem que ser um pouquinho mais lenta. Essas 2, ela já vai entrar associada à massagem, que a gente vai ver logo adiante, vai coordenar essas 2 coisas. Não se preocupem. Não fazer ventilação superpostas, no efeito escada. Então, é comum a pessoa não obedecer o tempo de expiração. Porque, observem, na verdade, a inspiração é que é ativa, ela requer trabalho muscular.
quando eu inspiro. A expiração, na verdade, é o relaxamento desse grupamento muscular e aí, naturalmente, o pulmão vai se esvaziando e você expira. Então, ela é de forma passiva, tá? Com algumas exceções, por exemplo, quando você está em exercício e tal, você tem auxílio de musculaturas expiratórias. Mas numa situação normal é sempre assim. A atividade está sempre na inspiração, a expiração é de forma passiva, ou seja, a musculatura relaxa e você expira. Quando uma pessoa está em parada respiratória e inconsciente, ela não tem essa parte ativa da respiração. E ela é oferecida por você fazendo a respiração artificial. Então, você é o responsável pela inspiração dessa vítima. E para expirar, simplesmente você para, né? E deixa que, naturalmente, o tórax dela faça a expiração. É comum, às vezes, se a pessoa estiver nervosa, se ela tiver... queira fazer isso muito rápido e ela acaba tendo uma sobreposição, que é um efeito escadinha. Ela não permite que a expiração aconteça totalmente e ela vai fazendo a insuflação. Então, esse é um erro que nós devemos evitar na aplicação da respiração artificial. Então, vamos lá. Na respiração, o medo da AIDS restringe a sua aplicação. Mais uma vez, esse foi um dos fatores que fez com que se tirasse do protocolo, né? Não só a AIDS, mas qualquer doença contagiosa, pode ser, por exemplo, hepatite, né? E se o socorrista, na sua avaliação, julgar que corre muito risco, ele não faz, tá? E ele tem respaldo legal para isso. Existe um respaldo legal para isso, ok? A maioria das pessoas a emprega em familiares. Isso é uma coisa interessante. O seu critério de avaliação, ele sofre alguns efeitos dependendo de quem você vai socorrer. Então, por exemplo, se é uma pessoa muito próxima, alguns critérios que você usaria ao aplicar as técnicas de primeiros socorros na vítima, você passaria por cima disso, né? Só para dar um exemplo, resgate aquático não é um conteúdo da nossa área de socorrista, ok? Deixa ficar bem claro. Quando a gente for ver lá acidentes aquáticos, a gente vai ver, resgate aquático é um outro grupo, que é o chamado salva-vidas. É o salva-vida que faz isso. Nós, enquanto socorristas, não temos a obrigação de fazer o resgate aquático. A nossa ação começa depois que essa vítima está em terra firme. Bom, mas é comum que você fazendo uma avaliação de uma vítima com dificuldade no meio aquático, se afogando, você faça uma avaliação de, cara, eu não tenho condição de fazer esse resgate, eu vou acionar o socorro, vou chamar salva-vida, vou fazer um monte de coisa, mas eu não vou atuar, ok? Por quê? Porque você está colocando em prioridade a sua segurança, está certíssimo e corretíssimo. Mas, se esse afogado for uma pessoa muito próxima, for um filho, uma mãe, você vai usar esse parâmetro? Não. Tá? Então é comum, muitas vezes, mães que até não sabem nadar, entrar na água para tirar um filho, né? Então isso é comum. Óbvio que ela vai ser uma segunda vítima, mas isso é comum. Então essa observação aqui é importante, porque alguns padrões você vai mudar em função da proximidade da vítima. Opa, avancei demais. Vamos lá. A maioria das paradas cardiorrespiratórias ocorrem na residência das vítimas, né? A gente viu também na outra estatística lá passada que isso você tem um percentual razoável ocorrendo nesse sentido, né? Posição de segurança. Essa posição aqui, a gente já viu lá em quadro de choque. Lembra de quadro de choque que a gente viu? Você vai utilizar se você conseguir restabelecer os sinais vitais dessa vítima, tá?
que em caso de parada cardiorrespiratória é muito raro, mas em caso de parada respiratória, ela tem uma certa frequência. Se você conseguiu restabelecer, é essa posição que você vai deixar essa vítima até a chegada do socorro especializado. Tranquilo até aqui, gente? Voltando aqui ao nosso mapinha conceitual, vamos agora para o segundo elemento, ou a segunda técnica que compõe a RCP, que é a massagem cardíaca externa. O nome completo dessa técnica é massagem cardíaca externa. E por que é a massagem cardíaca externa? Porque existe também a massagem cardíaca interna, mas essa só é feita em ambiente hospitalar, né? Que o cara faz tá com tronco aberto, e aí o médico faz direto no coração, ela existe. Socorrista, óbvio que não vai fazer isso, né? Mas a técnica de massagem cardíaca externa, que eu falei que é uma técnica relativamente nova, está aí da década de 70 que ela foi aprimorada e começou a ser protocolada, ela de fato foi uma técnica responsável por salvar muitas vítimas, tá? E quando ela entrou em uso, ela com certeza salvou muitas vidas. E é dela que a gente vai falar agora. E depois a gente volta a fazer uma associação das duas, ok? Tanto da respiratória quanto da parte circulatória. Então, olha só, vamos lá. Massagem cardíaca externa. O fundamento dela é simplesmente esse que está aqui na figura, que é você provocar uma compressão do coração. Você vê que ele está entre duas estruturas. Essa estruturinha que está aqui, ó, que é o nosso externo, tá? É o osso externo. E aqui nós temos a coluna. Veja, o coração está entre essas duas estruturas, né? Que são estruturas relativamente rígidas. O princípio do RCP é exatamente provocar uma pressão aqui sobre o externo, para que você consiga comprimir o coração entre essas duas estruturas, né? Então, ao comprimir o coração entre essas duas estruturas aqui, você acaba promovendo circulação. Será? Será? Vamos ver? Vamos comprovar? Então, vamos lá, vamos tentar aqui. Então, no esqueminha que está aí, vamos botar à prova a respiração artificial, o método boca a boca. Se ele realmente vai se mostrar efetivo nesse processo. Então, para analisar isso, está aqui nosso esqueminha da parte de respiratória, né? Tanto respiração como cardíaca. Então, a análise é o seguinte. Vamos fazer uma avaliação qualitativa na composição dos gases na respiração, ok? E essa análise vai ser, eu vou diferenciar no tamanho do gás aqui. Então, se for uma quantidade grande, eu vou escrever grande aquele gás. Se for pequeno, pequeno. Tranquilo? Então, vamos lá. Uma pessoa normal, respirando normal, ventilando com o ar que tem na atmosfera, a composição dos gases desse ar que chega no pulmão, em termos qualitativos, vai estar como? Então, vamos ter uma quantidade grande de oxigênio e uma quantidade pequena de CO2. Então, essa é a nossa análise qualitativa. Essa é a composição do ar que chegou aqui nos alvéolos. Bom, esse ar ele vai caminhar, e a gente sabe aqui como é a trajetória, né? Então, ele vai até ele vai até o coração, né? E dali ele vai ser bombeado para a circulação sistêmica até a célulazinha, tá? Então, ele vai chegar na célula com esta mesma
composição, ok? Até aqui a gente está concordando? Só que quando chega na célula que ele faz a permuta, né? Como é que vai estar a composição? E essa troca de gases, ela obedece uma permuta, né? Permuta gasosa é por diferença de pressão parcial dos gases. Então, quando ele chega lá na célula, pelo sangue, ele vai encontrar uma célula. Então, vamos tentar colocar aqui a membrana de uma célula, tá? Então, lá na célula, ele vai encontrar que composição desses gases na célula. Como é que está a concentração de oxigênio e de CO2? Olha, a composição de O2 na célula vai estar pequenininha. Por quê? Porque a célula utilizou o oxigênio. E começou a acumular o CO2. Então, a composição do CO2 vai estar maior. E saiu da tela, né? Ok. O nosso CO2 vai estar maior. Tranquilo? O que acontece quando eles se confrontam? A pressão parcial dos gases vai ter um movimento do ponto de maior pressão parcial para o de menor. Então, o que significa dizer que nós teremos uma passagem do oxigênio que sai da corrente sanguínea e entra na célula, porque ela sai de maior pressão parcial para o de menor. E o CO2 faz o caminho contrário. Ok? Bom, aí essa hemácia vai estar com essa mesma composição que nós temos aqui na célula. Então, essa hemácia vai voltar lá para o coração vai jogar ele na circulação pulmonar e lá ele vai efetuar novamente essa troca gasosa. Então, ele vai liberar o CO2, que ali ele vai encontrar, pela diferença de pressão parcial, uma quantidade menor de CO2. Então, o CO2 vai para o alvéolo e o oxigênio vai voltar para a hemácia. E aí, esse ciclo continua. Tranquilo aqui? Então, é assim que se faz a permuta gasosa. Então, as trocas gasosas acontecem assim. Aí é que vem a questão, para a gente botar em xeque o método de respiração artificial boca a boca. Olha só, vamos fazer uma comparação. Eu vou trocar a corzinha da caneta aqui, ó. Vamos botar vermelho. Vamos fazer uma comparação agora de uma vítima que está em parada cardíaca. Ela está em parada, em parada respiratória só. Ela está em parada respiratória. Olha, o ar que ela vai receber não é o ar do meio ambiente, né? O ar ambiente. Ela, na verdade, vai receber um ar que é produto da sua expiração, você socorrista. Então, se eu comparar ele com uma pessoa que está normal, como é que vai estar essa composição? Mais uma vez, análise qualitativa. Olha, você vai ter uma composição que vai estar o seguinte: esse oxigênio vai estar menor e esse CO2 ele vai estar maior. Opa! Olha só. Eu tenho esse gradiente de pressão parcial? Não tenho. Tá vendo aqui, ó? Eu falei que para que a permuta gasosa ocorra, eu tenho que ter uma diferença de pressão parcial. Se não houver, não há permuta. E nesse caso aqui não tem. Olha só, se você observar, quando esse ar chegar lá na célula, tá vendo? Ele não vai ter uma diferença que permita a permuta gasosa. Então não funciona. Claro que não, né?
Senão não estaria protocolado. Funciona, mas onde é que está o probleminha aí? Qual é o problema que eu tenho que equacionar para entender que há permuta gasosa? É porque a célula de uma pessoa em parada respiratória não vai estar com esse perfil também. Olha só. Como é que vai estar a célula desse indivíduo que está em parada respiratória? Olha, o oxigênio vai estar com uma concentração ainda menor, porque ele está usando tudo que ele tem lá. E o CO2? Nossa, o CO2 vai se concentrar muito. Tá lá, o CO2 enorme. E aí, se eu for comparar com o ar que eu ofereci, que é fruto da minha expiração, eu vou verificar que aqui você tem uma diferença parcial dos gases, né, de pressão parcial. E se há essa diferença, há a permuta, que significa o seguinte: o oxigênio que aqui está muito pequenininho, tá? Aqui, ó, ele tem uma diferença grande com o que está chegando ali, ó. Então significa que ele vai sair da circulação, né? Ele vai sair da circulação e vai entrar na célula. E o CO2 é a mesma coisa. A diferença de concentração é grande. Então ele sai de maior pressão para o de menor. Então o CO2 sai, tá? O CO2 vai sair. Então, veja, ficou um rabisco danado aí, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas isso mostra que é a eficiência no método de respiração artificial. Tranquilo? Você consegue efetuar uma ventilação, uma troca, uma permuta gasosa. Beleza. Agora vamos ver, vamos colocar à prova a massagem cardíaca externa. Bom, agora botando em xeque a manobra de massagem cardíaca externa, né? Se ela funciona, se ela promove de fato circulação. Então vamos lá, vamos usar aqui o nosso quadrinho. Vamos imaginar a seguinte situação: uma garrafa plástica, ok? E a gente vai montar o seguinte sistema: a gente vai colocar uma mangueira aqui, tá? E vamos circular essa mangueira, vamos fazer um furo aqui no fundo da garrafa, né? Vamos vedar bem essa garrafa. Então a gente vai chegar aqui, ó, e vedar bem essa garrafa. Vedou aqui, tá? E ela tá todinha com líquido, então tá tudo preenchido, a mangueirinha aqui e a garrafa toda preenchida com líquido. A ideia da massagem era o seguinte, que você iria comprimir, tá aqui no esqueminha, você comprimindo, né, no esquema, você comprimindo o coração entre o externo e a coluna, você promove circulação. Então vamos lá, se eu apertar essa garrafa, eu tenho que promover circulação, ok? Então vocês acham que se eu apertar essa garrafa aqui, ó, eu vou apertar a garrafa, tá? Eu apertando a garrafa aqui, estou apertando a garrafa. Eu vou promover circulação? Sim ou não? Pausa o vídeo. Pensa, responde e volta. Não vai promover circulação. E por quê? Aqui também vai obedecer uma questão de gradiente de pressão, ok? Quando você aperta a garrafa aqui, ó, como se estivesse apertando o coração, você está aumentando a pressão aqui, ó, nesse tubo. Concordam? Isso significa que o líquido que tem aqui, ele tem a tendência a sair por aqui, não é? Então, o líquido iria sair... Ele iria sair por aqui. Então, tá aqui, ó, o líquido saindo por aqui. Então, tem circulação? Não tem. Porque esse líquido também estaria saindo por aqui. Quando eu soltasse a garrafa, tá? Então, ao soltar a garrafa, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar diminuindo a pressão aqui. Qual é a tendência desse líquido? Voltar, né? Então, você teria
esse líquido voltando por aqui, tendendo a voltar por aqui, mas também tendendo a voltar por aqui. Isso não é circulação. Então, isso mostra que a massagem cardíaca não vai gerar circulação. Não, claro que não, né? E o que está faltando nesse esquema para mostrar que a massagem cardíaca ela é eficiente? Ao comprimir o coração, quando você faz a compressão lá com a massagem, comprime o coração entre o externo e a costela e a coluna, você vai promover circulação. Quando você faz isso, você aumenta a pressão aqui, concorda? A tendência do sangue, que seria o nosso líquido aqui, é de fato sair. Por que ela não sai para os dois lados? Porque aqui nesse esqueminha nós não colocamos um sisteminha de válvulas, só isso, tá? Porque se você colocar um sistema de válvula aqui, então uma válvula aqui, ó, eu vou colocar uma válvula aqui, por exemplo, que vai funcionar o seguinte, ela só permite que o líquido venha nesse sentido. Quando o líquido tende a vir para cá, ela se fecha. E eu coloco uma válvula aqui, que funciona a mesma coisa, tá? O líquido vai, quando ele vier para cá, ele flui, mas quando ele tender a vir para cá, ele não flui. Então, essa válvula tem esse sentido, e essa válvula tem esse sentido. Ok? Oxe, estou apanhando aqui, hein? Tem esse sentido. Então, olha só, o que vai acontecer agora quando eu pressionar aqui? Quando eu pressionar aqui, ó, o líquido vai tender a sair para os dois lados. Mas quando ele tender a sair por aqui, ele vai encontrar uma válvula que permite o fluxo dele, tá vendo? Então, ela permite o fluxo dele. Então, ele vai passar pela válvula. Quando eu soltar, que diminui a pressão aqui da minha garrafa, a tendência desse líquido é voltar. Só que a válvula não vai permitir, porque ela se fecha à volta, porque a tendência dela é sempre para cá. E o raciocínio aqui é o mesmo para essa válvula. Quando eu apertar que o líquido tender a sair para cá, ó, veja que a setinha dela está para cá. Deixa eu botar a setinha aqui. Ó. A setinha dela está para cá. Ó. Quando ele tender a sair por aqui, a válvula se fecha, não permite. Mas quando eu soltar a garrafa, que diminuir a pressão, esse líquido vai vir para cá. E aí a válvula permite a vinda para cá. Então, se eu ficar fazendo compressões contínuas aqui, né? Se eu comprimir continuamente aqui, eu vou estar promovendo uma circulação aqui. Então, eu vou ter uma circulação nesse sentido. E é exatamente o que funciona no coração. Então, você promove uma circulação. Então, veja bem, eu tenho uma manobra que favorece a permuta gasosa. Eu troco o gás, troco CO2 por oxigênio. E tem uma outra manobra que consegue promover circulação de sangue. Olha, isso vai significar uma oxigenação. Não é ideal. Como eu disse anteriormente, ela é responsável por aproximadamente 10% do normal, né, que a gente tem de circulação normal. Mas é o suficiente para fazer aquela dilatação que a gente falou entre a morte clínica e a morte biológica. E esse é o nosso objetivo ao aplicar essa técnica enquanto socorrista. Ok, tem alguma dúvida aí? Acho que não ficou, né? Então, a manobra funciona de fato. O próximo passo aqui, para a gente identificar, é o local. Em que local eu efetuo essa massagem, né? Aonde eu efetuo essa massagem? Então, tá aqui, ó. Essa compressão deve ser feita no terço inferior do externo, mas não na ponta do externo. É o terço inferior, mas não na ponta. A gente vai ver essa localização, tem uma figura que mostra isso com mais precisão. Ao nível dos mamilos. Essa é uma referência
que depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela, porque você pode ter alteração se usar essa referência aqui, mas lá na frente a gente fala sobre ela, tá? Essa compressão tem que oferecer uma depressão do externo que vai variar de 3,5 a 5 centímetros. Então eu tenho que afundar o externo, está nesse intervalo aqui, ó. Se eu tiver abaixo de 3,5, eu não estou comprimindo o suficiente o coração para promover aquela circulação. E se eu estiver acima dos 5 centímetros, significa que eu estou fazendo uma tensão muito forte, com alguns riscos, inclusive de fratura de costela, ok? Então, isso aqui é o intervalo ideal para a gente efetuar a compressão e deprimir o externo, ok? Vamos lá. A frequência, qual é a velocidade dessa compressão? Com que velocidade eu faço? Ela está aí como 100 compressões por minuto e eu, de alguma forma, eu tenho que automatizar esse ritmo. Não é tão difícil, é fácil. A gente tem vários artifícios para isso, tem um bipzinho que mostra e você acaba internalizando esse ritmo, né? E é de 100 compressões por minuto. A gente vai verificar esse intervalinho aí. O tempo de compressão é igual ao tempo de relaxamento. Então, para não ter aquele mesmo problema de não deixar que a descompressão ocorra, como acontece com a respiração. Então, quando você comprime, o coração expulsa o sangue. Você tem que deixar ele voltar ao normal, a caixa torácica subir para que ele encha novamente, para que você faça a próxima compressão. Não fazer isso significa que você está diminuindo a eficiência da massagem. Então, esse tempo de compressão é igual ao tempo de relaxamento. Tá aqui. Aqui a gente tem um esqueminha que mostra, ó, o coração estaria exatamente aqui, ó, né? Ele está mais numa parte central. Na verdade, o ápice dele, a pontinha dele que é voltado para a direita, mas ele está mais nessa região central e é onde você vai efetuar a compressão. A gente tem uma figura aqui que mostra, ó, ele está usando a referência dos mamilos, é exatamente aqui que você vai colocar a sua mão para efetuar a compressão. Vamos lá, eu disse que eu ia comentar com relação a essa referência. Ela é válida? É válida, mas algumas situações podem mudar essa localização e comprometer a técnica. Por exemplo, se você tiver em mulheres, isso já complica, né, um pouco mais. Se você mulheres ou em pessoas muito obesas, essa referência pode tirar a gente daqui, tá? Então, se for uma pessoa magra, se for uma criança, essa é uma boa referência para você usar, exatamente nessa linha. Mas fora isso, você tem uma forma mais precisa de identificar esse local, né? E eu vou mostrar um vídeo que mostra essa localização. Eu vou voltar o slide aqui, ó, só para vocês entenderem. Na verdade, a nossa referência aqui, ó, vai ser o processo tifoide, tá vendo? Esse aqui é o processinho tifoide, que a gente consegue localizar. Se você vier com as suas mãos aqui, ó, tateando as costelas, quando você chegar nessa junção das costelas aqui, ó, onde elas se juntam aqui, ó, você vai conseguir tatear o processo tifoide. Só se a pessoa for obesa que talvez tenha dificuldade. Mas a união das costelas aqui vai localizar o processo tifoide. Aqui você vai colocar o dedo, né, no processo tifoide. Você vai marcar de 2 a 3 dedos dessa referência. Então, você colocou um dedo no processo tifoide. Com a outra mão, você vai botar 2 ou 3 dedos aqui. Eu vou demonstrar no vídeo aqui, vai ficar fácil. O que varia, vai variar na quantidade de dedos, né? A gente normalmente usa 2 dedos para homens e 3 dedos para mulheres, em função da espessura, né? Da grossura dos dedos.
Então, para homem, a gente recomenda que ele use 2 dedos e mulheres 3 dedos. E isso vai colocar ele na região exatamente onde você deve fazer a compressão. Essa medida você só faz uma vez na vítima. Se você tiver outra vítima, aí você deve fazer de novo. Mas uma vez que você fez a medida numa vítima, você memoriza esse local. Você já sabe esse local que é, perdão, que é para efetuar a massagem. Aí você já memorizou esse local. Se você for atender uma outra vítima, você terá que obrigatoriamente fazer essa medida novamente, ok? Então essa era a questão que eu tinha para levantar. Eu vou passar mais esse slide e aí eu vou mostrar o vídeo de como você faria essa mensuração, ok? Então aqui, ó, a parte da mão em que você vai fazer a compressão é essa aqui. É a região tenar e hipotenar, né? Essa região mais carnudinha, que você tem 2 travesseirinhos aqui na palma da sua mão, é isso aqui que você vai colocar no externo. Mas você vai coincidir esse eixo longitudinal, ó, eu estou chamando de eixo longitudinal, esse eixo aqui, ó, ok? Esse eixo você vai coincidir. Vou voltar aqui à transparência. Você vai coincidir com esse eixo do processo do externo, tá? Esse eixo aqui. Então, os 2 eixos vão coincidir. Então, é como se você estivesse do lado dessa pessoa e, naturalmente, você vai coincidir aquele eixo da sua mão com esse aqui. Tem um slide ali que vai mostrar aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, tá vendo? Então, aquele eixo longitudinal da mão vai coincidir com o eixo longitudinal do externo, beleza? Então, é essa partezinha aqui da mão que você vai colocar na parte central e vai efetuar a compressão. Tranquilo? Vamos passar mais um slidezinho, depois eu trabalho com o vídeo. A ergonomia. Ergonomia é uma coisa muito importante de se falar aqui na utilização da RCP. E por quê? Por que a ergonomia é importante? Lembra que eu falei que tem 3 possibilidades de você interromper uma RCP? A primeira é se chega o socorro especializado. A segunda é se a vítima tem uma retomada dos sinais vitais, o que é muito raro. E terceiro, lembra do terceiro? Sim, o terceiro é exaustão. Se você se cansar, se você estiver exausto, você não vai mais conseguir fazer a manobra. Por isso que é importante estar atento à questão ergonômica, que é você maximizar a sua energia para massagem, para fazer a massagem, tá? Você vai conseguir manter ela por mais tempo. Perdão. Então, a postura ergonômica ideal é essa que está aqui na figura. Tá vendo? Onde você vai se colocar, o seu centro de gravidade, ele não está exatamente em cima, você vai colocar o máximo para cá. Por quê? Porque a compressão que você vai fazer, ela não requer ação muscular. Pelo contrário, ela requer um relaxamento muscular. Na verdade, a musculatura que vai estar trabalhando é essa musculatura dorsal aqui, ó, a eretora da coluna. Tá? Então, essa musculatura que vai trabalhar para tirar o peso. Então, na verdade, quando você quiser fazer a compressão, é como se você relaxasse essa musculatura e deixasse o peso do seu tronco cair sobre o tronco da pessoa. O que faz com que você não tenha um desgaste tão grande, porque a musculatura que você vai usar é essa daqui, e essa é uma musculatura forte e resistente. A gente não faz força com a musculatura do membro superior, ok? Isso é errado. Então é importante você estar atento aqui aos cotovelos. Os cotovelos têm que estar estendidos para que você não use a força do braço. Então ele está encaixadinho aqui, estendido.
A região tenar e hipotenar da mão já está na posição, e aqui você vai fazer esse movimento aqui, ó, tá observando? Entre 3,5 e 5 centímetros. Então, esse externo vai ter que descer nesse intervalo de 3,5 a 5 centímetros para que você consiga efetuar a circulação usando a manobra. Tranquilo, gente, até aqui? Bom, em seguida, eu vou colocar o vídeo para a gente ver aquela mensuração rápida, para pegar a técnica de mensuração rápida. Aqui está dizendo a compressão que você tem que fazer, tá vendo? Vamos aproveitar aqui então. Você tem que deprimir o externo de 3,5 a 5 centímetros, está aqui, ó, para ter o efeito. Um outro detalhe da mão, está aqui a região da mão que deve fazer esse contato. E outro detalhe, está vendo que essas mãos estão sobrepostas? Está uma sobre a outra. E aqui faltou só um detalhe, que solicita-se que você entrelace os dedos. Para quê? Para levantar os dedos da sua mão. Esse é um outro aspecto importante. A tendência quando você coloca, e fica um pouco incômodo essa posição, mas ela é importante. Por quê? A tendência quando você coloca a mão é de que quase toda a sua mão apoie sobre a vítima. Isso significa que a lei de pressão, né? Força é igual a pressão sobre área. O que significa que se você aumenta a área, você diminui a força, né? Aliás, pressão é força sobre área. Está muito tempo que eu fiz vestibular. Pressão é força sobre área. Se você aumenta a área, você diminui a pressão. Ok? Então, se você tiver uma área muito grande, a região da significa que você vai fazer uma pressão pequena aqui, ó. Isso é ruim. Você quer uma pressão concentrada nesse pontinho aqui, ó. Para não fazer muito esforço físico e para conseguir esse grau de depressão do externo. Então, a gente entrelaça os dedos e a mão que está em cima, que está apoiada aqui, ela vai fazer força puxando os dedos para cima. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, puxando os dedos para cima, ok? A princípio é uma coisa incômoda, mas a gente vai se adaptando para fazer. Bom, acho que a partir daqui eu vou passar o vídeo para a gente fazer a mensuração e creio que a gente pode encerrar essa parte aqui. A gente já teve aí um tempo muito grande, né? E encerra, fica para a segunda unidade, a gente provavelmente terá uma terceira unidade nesse processo, ok, gente? Espero que tenha sido bom para vocês entenderem, para aprender o conteúdo e até o próximo encontro. Vamos lá, tamo junto aí.